Tudo bem com vocês? Pra mim tudo fica melhor depois de um café. Bom, meu nome é CG, eu sou um biólogo e dessa vez eu trago uma planta pra gente conversar. Antes de eu dizer o nome dela, eu queria que vocês refletissem a respeito. Já viram esse serzinho por aí? Essa gracinha? Essa folhagem rasteira, que como a gente pode ver, ela é colorida por cima, bem simplesinha embaixo, nervuras bem marcadas. Uma coisa eu garanto pra vocês, vocês vão sair desse vídeo aqui diferentes depois de conhecer a história dela. Essa daqui é a Phytonia. Isso, e eu tenho uma planta pra te contar. Bom, vamos começar pelo básico. Eu sempre falo isso. Falar o básico sobre a Phytonia é falar principalmente das características que a definem. Ela é uma planta aqui da América do Sul. Ela é originária da região do Peru, da Venezuela, da Colômbia, daquela área lá. É uma planta típica da Amazônia, tem no Brasil também. E ela é conhecida por ela ser pubescente. Ser pubescente é ter esse detalhezinho aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ela é peludinha. Um detalhe importante para se falar sobre as Phytonias é que elas são conhecidas também por outro nome. Elas são conhecidas aqui no Brasil como plantas mosaico. Exatamente porque as nervuras, como elas têm essas cores especiais, elas fazem uma trama bonita que realmente, olhando de cima, parece um mosaico. Em inglês, essa planta é conhecida como nerve plant. Exatamente por conta das nervuras. Então é tipo planta nervosa. O que é uma planta, uma folhagem herbácea, super simplesinha, super basiquinha, sem nenhuma flor, pode ter de tão especial para a gente contar? Bom, vamos começar por algo que é simples. Ela ficou mais conhecida como Phytonia por causa de uma dupla de irmãs. Sim, uma dupla de irmãs irlandesas. Sarah Mary e Elizabeth Phyton. Daí que vem o nome Phytonia. Esse nome foi dado em homenagem a elas. Elas eram botânicas e elas contribuíram muito para a divulgação de notícias científicas na área da botânica. Para vocês terem uma ideia, quando se criou aquela regra de nomes científicos de seres vivos, em que eles são sempre compostos por duas partes, essas amigas aqui, no caso, as mulheres que deram origem a essa planta, as irmãs Phyton, elas contribuíram muito para a descrição das espécies vegetais que existiam naquele período na Europa. Opa, mas pera lá. Eu acabei de falar que essa planta é do sul. Como assim? Na Europa. Essas mulheres, elas eram da Irlanda e elas vinham de uma família que tinham como hábito os estudos da natureza. O irmão dela era geólogo e médico. As irmãs trabalhavam fazendo anotações, registros, pinturas da natureza e isso era uma tradição da família. Era algo que foi passado de geração por geração. E a gente não pode esquecer que a Europa teve muito a ver com a trazida de amostras vegetais que aconteceram lá das Américas, da África para a Europa. Tudo que tinha de riqueza vegetal que eles puderam levar e catalogar, eles fizeram. E isso aconteceu com a nossa amiga Phytonia. Como vocês podem ver, ela é uma planta rasteira, ela não cresce mais do que 15 centímetros de altura, ou seja, ela está quase no limitezinho dela. Ela cresce muito lateralmente, ou seja, ela se arrasta. Ela é planta típica de solos que gostam de bastante umidade e bastante nutrientes, algo que é bem característico de plantas tropicais, né? Fora isso, ela tem uma superfície bem gordurosinha e lisa, características de plantas que não gostam muito de sol, que vão fazer de tudo para evitar a transpiração. E uma característica interessante sobre elas é que se elas forem expostas a sol direto por muito tempo, uma das coisas que vai acontecer é que elas vão desmaiar, ou seja, elas vão cair, a planta vai murchar e tombar. Se você for esperto e se você tiver uma dessa em casa, você a tempo vai conseguir colocar ela imersa na água. Você pode pegar um balde de água, pôr uma quantidade de água e mergulhar o balde mesmo, né? O vaso no balde. O vaso com a plantinha murcha no balde com água. Ficou mais organizado agora, né? Essa plantinha não gosta de frio também. Então pensa comigo, não gosta de sol direto, não gosta de frio, gosta de solo sempre úmido. Plantas perfeitas para ter dentro de casa. Essa amostra que eu tenho aqui mesmo, essa eu comprei no mercado. Um dia eu fui no mercado, tava lá comprando, né,
minha comidinha do almoço, os ovinhos, um pão. E aí eu passei na sessão de jardinagem e tinha vários vasos de fitônia lá. E assim, eu me lembro dessa planta na casa da minha mãe. Eu me lembro que ela tinha um vaso de fitônias brancas, né? Não vermelhas igual essa minha com a folhagem vermelha, mas com as nervuras em branco. Minha mãe tinha uma dessas, muito bonita. E era uma planta assim que super resistente, que ela aguentou super bem na cozinha da minha mãe, que nem era tão iluminada. Eu pensei, mano, vou levar para casa. Quando eu fui estudar melhor essa vegetação, eu vi que esse tipo de planta ela se dá tão bem dentro de casa que ela se dá bem em ambientes que em geral não conseguem ter plantas, como por exemplo cozinhas e banheiros. Mas o que nós temos para falar dela de tão importante? Até agora eu só falei de coisas que você vai achar em qualquer canal de jardinagem que tem aí no YouTube. Não trouxe nenhuma novidade. Que história que tem a fitônia por aí? Ela vai te contar a história da libertação das mulheres na Europa entre os anos de 1700 e 1800. Meus queridos, as irmãs Fitton, que deram origem ao nome dessa planta, elas não eram as únicas botânicas que existiam naquela época. Ao contrário, naquela época, a maior parte da bibliografia, que se você for procurar livros escritos por pessoas que sabiam de plantas, cara, você vai achar mulheres. Isso é muito raro, porque as mulheres elas não eram educadas para serem grandes escritoras, grandes cientistas. Aliás, na maioria das vezes, assim como as irmãs Fitton, elas nem eram educadas para ter ensino acadêmico, elas não eram educadas para ter faculdade, e elas não tinham. Na casa delas, o único que tinha ensino acadêmico profundo era o irmão mais velho. Ele foi um cara que se formou em medicina, não queria exercer a profissão, porque assim como toda a família, ele amava a natureza e ele queria ser geólogo. E aí ele se formou e quem foi cuidar, digamos, desse irmão foram as irmãs Fitton, a Sarah e a Elizabeth. As duas eram mais novas do que o irmão delas. E o que se espera de uma mulher como essa? Que elas sejam educadas, recatadas, do lar. Talvez toque um instrumento, talvez faça artesanato. E naquela época, se uma mulher quisesse estudar, ela não podia pegar em livros. A não ser que, obviamente, os maridos deixassem. Mas não era interessante para esses maridos que essas mulheres estudassem, simplesmente porque essas mulheres poderiam causar uma revolução. Assim como causaram muitos anos depois. Então, o que essas mulheres faziam? Aquelas que queriam estudar, elas arranjavam ou maridos que tivessem uma cabeça liberal, o que era raro, ou então elas se dedicavam a artes científicas, digamos, para as moçoilas. E é aí que entra a nossa amiga Sarah e a Elizabeth. Elas, como todas as mulheres que queriam estudar, elas faziam o quê? Elas iam cuidar dos jardins e, para elas não serem simples mulheres camponesas que cuidavam de jardim também, mulheres da elite faziam o quê? Para cuidar desse jardim, como se esperava delas, elas escreviam sobre esses jardins poemas, elas escreviam também descrições científicas, desenhavam quadros, imagens que refletiam a realidade desses vegetais. E foi o caso das nossas irmãs Fitton. As irmãs Fitton, assim como muitas mulheres naquela época, inclusive uma autora de livros muito famoso. Quem já ouviu falar de Virginia Woolf? A Virginia Woolf escreveu muitos livros naquele período lá, né? Só que aí na Inglaterra, e muitas das histórias dela aconteciam em jardins, porque os jardins eram os espaços revolucionários dessas mulheres nesse período. Como assim? Vou cultivar uma planta, vamos fazer um desenho sobre ela. Vamos trocar cartas com outras mulheres, com outros jardins que também cultivam isso. E no meio do caminho, vamos falar de política, falar sobre o papel das mulheres. E vamos trocar receita de bolo. Menos receita de bolo. Vamos voltar a falar de sociedade, vamos falar do papel da mulher. Será que elas podem votar? Será que elas não podem? Será que mulheres podem ser solteiras? E esse foi o papel revolucionário das irmãs Fitton. Só que o que acontece com mulheres que eram revolucionárias, mulheres que eram reconhecidas pela ciência, ostracismo social. Sim, elas acabaram morrendo solteiras, mas encaminharam o irmão. Elas acabaram como autoras de um livro que é muito importante para a botânica, lá do século 17, 18, chamado Conversa sobre Botânica, onde elas ensinavam crianças a cuidar dos vegetais e de plantas em jardim, e no meio da conversa você lia nas entrelinhas pessoas ensinando política. E infelizmente podaram essas mulheres antes que elas pudessem ser grandes, maiores e realmente revolucionárias. Muitos anos depois, um cientista chamado Brumich
descreveu cientificamente esse vegetal e resolveu homenagear essas mulheres. Resolveu homenagear as irmãs Fitton pelo papel que elas tiveram na ciência, na botânica, pela descrição de sistemas de chaves de identificação de plantas que são usados até hoje. Mas o que fica desse rolê todo é que elas têm muito em comum com essa plantinha aqui. Elas não floresceram como deveriam, que é exatamente o que acontece com essa plantinha. As flores dessas plantinhas são discretas e quando aparecem, os jardineiros acabam cortando fora, porque o que importa nelas são as folhagens. E foi o que restou das nossas irmãs Fitton. Uma história legal, quase desaparecida. É muito difícil ouvir falar disso na internet, em livros. E o que nos sobra dessa planta? Um artigo de decoração muito bonito. Que eu espero que a partir de hoje você olhe num vaso de Fittonia na sua casa, de planta mosaica na sua casa, e lembre-se que plantas não podem ser só decoração. Decoração nos tira a obrigação de cuidar delas. Vira só um objeto. Isso aqui é um ser vivo. Tem história. E histórias como essa, eu espero que eu possa contar outras para vocês. Por favor, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Eu espero que a gente possa se ver na próxima semana para mais uma história. Afinal de contas, não tem só plantas para criar. Eu sempre tenho uma planta para te contar. Um beijo. Tchau.